Eu gastei minhas economias construindo uma casa de hóspedes no quintal dos meus pais, acreditando que seria minha. No dia em que tudo ficou pronto, meu pai me entregou minhas malas. Sua irmã precisa disso mais do que você, ele disse. Eu fui embora sem dizer uma palavra. Uma semana depois, eles me ligaram em pânico quando perceberam que eu não fazia ideia de por onde começar. Ainda não consigo acreditar que isso realmente aconteceu. Por anos, eu vinha tentando tomar decisões inteligentes para garantir meu futuro. Eu não era irresponsável com dinheiro. Eu não era inconsequente. Fiz tudo do jeito que deveria. Quando percebi que comprar uma casa sozinha estava fora do meu alcance financeiro, foram meus pais que sugeriram construir uma pequena casa de hóspedes na propriedade deles. Fizeram parecer perfeito. Ela sempre será sua, minha mãe disse. É um investimento para o seu futuro, querida. E eu acreditei. Usei cada centavo que tinha, todo o meu tempo livre. Todo final de semana, todo dia de folga, eu trabalhava com os empreiteiros, certificando-me de que tudo fosse feito corretamente. Eu escolhi o piso, os armários, todos os detalhes que me faziam sentir que aquilo era meu. Por meses imaginei morar naquela casa. Não era só um espaço extra. Era meu lar, meu lugar seguro. E então, no dia em que finalmente ficou pronta, quando eu deveria me mudar, meu pai casualmente me entregou minhas malas e disse as palavras que ainda me dão um frio no estômago. Sua irmã precisa disso mais do que você. Foi assim de repente. Como se eu não fosse nada. Acho que a pior parte foi o quão natural eles agiram. Não houve pedido de desculpas, nem hesitação. Eles já tinham decidido isso muito antes de me contar. Eu só fiquei ali parada, olhando para ele, esperando que risse, que dissesse que era brincadeira. Mas não era. Virei-me para minha mãe, esperando ver algum tipo de culpa, alguma hesitação no rosto dela, mas ela só suspirou e sorriu, como se tudo fosse completamente razoável. Você é jovem, Emily. Não tem marido nem filhos. Você vai dar um jeito. Mas a sua irmã? Isso vai ajudar ela a começar a vida. Senti meu estômago revirar. Você me disse que essa casa era minha, eu disse, com a voz trêmula. Mamãe suspirou como se eu estivesse exagerando. Ainda faz parte da família, querida. E família ajuda a família. Olhei para minha irmã, parada ali, sem nem fingir estar arrependida. Não é como se você precisasse, ela disse com um encolher de ombros. E nem estava pagando aluguel nem nada. Eu quase ri. Não porque fosse engraçado, mas por ser insano. Fui eu que paguei por tudo. A construção, os materiais, a mão de obra, os eletrodomésticos. Tudo. Cada centavo saiu do meu bolso. E agora agiam como se eu fosse egoísta. Por querer morar na casa que eu mesma construí. Eu queria gritar, queria brigar, exigir o que era meu. Mas então olhei para eles e percebi que nada mudaria. Eles já tinham tomado a decisão. Nunca planejaram que eu morasse ali. Só queriam que eu construísse. Nem lembro de ter arrumado minhas malas. Só lembro de ir embora, deixando para trás a casa que construí com minhas próprias mãos. Não discuti. Não gritei. Só saí. E acho que isso os confundiu mais do que qualquer outra coisa. Talvez esperassem que eu implorasse, tentasse negociar, lutasse por algo que já era meu. Eu estava cansada demais, então simplesmente fui embora. E foi aí que começou o verdadeiro silêncio. No início, eles não ligaram, não procuraram saber de mim. Acho que imaginavam que eu voltaria rastejando. Talvez achassem que eu mudaria de ideia e ofereceria dividir a casa de hóspedes com a minha irmã. Mas eu não fiz nada disso. Em vez disso, cortei contato. Não de forma oficial e dramática. Só parei de estar disponível. E esperei. Porque lá no fundo, eu sabia de algo que eles não sabiam. Sabia que tinham cortado custos. Eu tinha sido muito cuidadosa, escolhendo empreiteiros, garantindo que tudo fosse bem feito. Mas no finalzinho da obra, meu pai decidiu economizar contratando o próprio conhecido para finalizar algumas etapas. Coisas como a parte hidráulica, elétrica, a última demão de tinta. Eu falei que era um erro. Pedi para ele deixar os profissionais terminarem. Mas ele riu. Emily, você se preocupa demais. Meu cara sabe o que faz. Além disso, por que gastar mais dinheiro? Eu deixei pra lá. Afinal, eu seria a pessoa a morar lá. Se algo desse errado, eu lidaria com isso. Mas não. Agora era problema da minha irmã. Uma semana depois começaram as ligações. Primeiro, da minha mãe. Deixei cair na caixa postal. Depois, da minha irmã. Ignorei. Então, do meu pai. Quando fui ver o telefone, tinha 6 chamadas não atendidas. Finalmente ouvi o recado da minha mãe. A voz dela estava tensa, irritada, não arrependida. Emily, não sei se você fez alguma coisa ou se sabia de algo, mas a casa de hóspedes está com um problema grave. A tubulação está vazando dentro das paredes. O eletricista deve ter feito algo errado porque a energia fica caindo e tem um cheiro horrível vindo de algum lugar. Sua irmã nem pode se mudar ainda. Precisamos conversar. Ouvi 2 vezes. E ri. Não porque fiz alguma coisa ou planejei algo, mas porque eles fizeram isso com eles mesmos. No momento em que fui embora, perceberam o quanto precisavam de mim. E eu não voltaria, ignorei a mensagem. Não por mesquinharia nem por vingança, mas porque, pela primeira vez na vida, o problema não era meu.
Eu não fiz nada naquela casa. Não sabotei, não deixei nada inacabado. A única coisa que fiz foi ir embora. E agora, uma semana depois, tudo já estava desmoronando. Fiquei sentada com o celular no colo, olhando para as chamadas perdidas. Eu devia sentir alguma coisa. Satisfação, raiva, alívio. Mas, no fim das contas, só senti um vazio. Porque não era só sobre a casa. Não se tratava do dinheiro que gastei nem do tempo que perdi. Era sobre tudo que me levou àquele momento. Porque, no fundo, eu sempre soube. Minha família nunca me tratou do mesmo jeito que tratava a minha irmã. Mas eu me convencia de que se trabalhasse o suficiente, se fosse útil o bastante, se fosse boa o bastante, eles me viriam como igualmente importante. Eu passei a vida toda tentando provar meu valor para pessoas que nunca me escolheriam. E isso foi só a prova final. Porque eu literalmente construí um lar para mim dentro do mundo deles. E assim que terminei, eles me expulsaram como se eu não fosse nada. Desliguei o telefone e deixei as lembranças voltarem. Tudo começou quando éramos crianças. Minha irmã Lisa era a caçula. Ela nunca fazia nada errado. Se discutíamos, a culpa era sempre minha. Se algo quebrava na casa, Lisa podia mentir descaradamente para meus pais, e mesmo assim eles arrumavam um jeito de me culpar. Ela é mais nova que você, Emily. Precisa dar o exemplo. Você está sendo difícil. Aprendi cedo que Lisa não precisava se responsabilizar por nada, porque eu sempre seria cobrada para resolver as coisas. Não consigo nem contar quantas vezes ela perdeu algo importante. Celular, carteira, até o passaporte, uma vez. E de algum jeito, eu era enviada para ajudá-la a consertar. Mas a pior parte, ela nunca foi grata. Nem uma vez. Nem quando eu encobria suas faltas às aulas. Nem quando eu dava dinheiro para ela depois que torrou todo o que tinha. Nem quando ela bateu meu carro e mentiu para os nossos pais dizendo que a culpa era minha. E meus pais nunca se importaram com justiça. Eles só se importavam em manter Lisa satisfeita. Lembro do dia em que entendi até onde isso chegava. Foi no verão antes de eu ir para a faculdade. Eu estava guardando cada centavo que ganhava no meu trabalho de meio período, planejando comprar um carro usado para não depender de caronas. Meus pais tinham prometido dobrar o valor que eu juntasse. Então trabalhei o verão inteiro, quase não gastando nada. Mas 2 semanas antes de eu comprar o carro, Lisa destruiu o dela em um acidente. Não foi algo pequeno, perda total. No dia seguinte, quando cheguei em casa, descobri que meus pais tinham dado todas as minhas economias para ela comprar outro carro. Lisa precisa mais, minha mãe disse quando a confrontei. Você vai para a faculdade logo. Ela ainda precisa ir à escola. Fiquei tão chocada que só consegui ficar parada. Eles nem me perguntaram, nem tentaram fingir que aquilo era justo. E quando falei que estava chateada, agiram como se eu fosse egoísta. Somos uma família, Emily, meu pai disse, balançando a cabeça. Você vai entender quando ficar mais velha. Eu entendi, mas não da forma que ele imaginava. Foi a primeira vez que me afastei. A primeira vez que percebi que não estava segura com eles. Mas não os afastei completamente. Porque eu ainda queria acreditar que um dia eles mudariam, que me viriam como igual, que finalmente me escolheriam. Então, quando sugeriram construir a casa de hóspedes, pensei, é agora. É a minha chance de ter algo que fosse realmente meu. E eu acreditei nisso. Um zumbido do meu celular me trouxe de volta ao presente. Outra ligação. Eu suspirei e atendi. Era meu pai. A voz dele estava tensa e irritada. Emily, o que está acontecendo com a casa? Eu pisquei. O que você quer dizer? Você sabe do que estou falando. A voz dele abaixou como se temesse que alguém pudesse ouvir. Lisa nem consegue se mudar. A tubulação está totalmente errada. A água está infiltrando nas paredes, a parte elétrica está com problemas e agora a casa toda cheira a mofo. Eu quase ri. Parece que vocês deviam chamar um empreiteiro. Houve uma pausa. Olha, ele disse, tentando se manter calmo, se aconteceu alguma coisa, você precisa me contar agora. Você deixou algo inacabado? Fez algo errado? Cerrei os dentes. Não fiz nada, pai. Foi você que contratou um empreiteiro barato contra o meu conselho. Talvez devesse ligar para ele. Mais uma pausa. Ele não esperava que eu fosse firme. Emily, você sabe que não temos dinheiro para consertar isso agora. E aí estava o verdadeiro motivo da ligação. Eles acharam que eu voltaria para consertar tudo, que eu sentiria culpa ou desespero suficiente para ser aceita de novo, que eu simplesmente faria o que quisessem. Mas eu não ia. Fechei os olhos. Desculpe, pai, mas o problema não é meu. Silêncio. Depois raiva. Emily, não seja assim. Não respondi. Você não pode virar as costas para a família, ele disse, a voz ficando mais áspera. Nós criamos você. Demos tudo a você. Tudo. Respirei fundo, apertando o telefone. Não, pai. Eu que dei tudo a vocês. E cansei. Desliguei. Nos dias seguintes, as ligações continuaram. Minha mãe e meu pai, até Lisa. Algumas eram cheias de raiva, exigindo que eu voltasse. Outras eram manipuladoras, fingindo preocupação comigo. Ignorei todas. Mas então algo mudou. Comecei a receber mensagens de outros parentes. No começo, só alguns primos perguntando se eu estava bem.
depois uma tia e então um tio. Por fim minha avó. Emily querida, sua mãe disse que você os abandonou e deixou a casa inacabada. O que está acontecendo? Fechei os olhos. Eles estavam tentando virar a família contra mim. Não estavam apenas irritados com a casa. Estavam humilhados. Porque agora tinham que contar às pessoas que a casa que me tomaram estava desmoronando, e precisavam de alguém para culpar. Senti a raiva subir no peito, mas me obriguei a ficar calma. Eles queriam que eu reagisse. Queriam que eu voltasse para consertar as coisas. Mas eu não ia, porque a verdade sempre aparece. E pela primeira vez na vida, eu não tinha nada a perder. Não respondi à mensagem da minha avó de imediato. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Meus pais estavam espalhando a versão deles antes que eu pudesse contar a minha. Eles não estavam apenas me ligando, mas ligando para todo mundo, garantindo que a história deles fosse ouvida primeiro. Já imaginava como contaram. Emily nos abandonou depois de deixarmos ela morar aqui de graça. Ela foi embora por motivo bobo e deixou a casa inacabada. Sempre fizemos tudo por ela e é assim que ela retribui. Não importava que eu tivesse pago por tudo, que eu tivesse gastado meses construindo a casa com meu dinheiro e meu esforço. Na versão deles, eu era ingrata e egoísta e com certeza alguns acreditariam. Era sempre assim. Eles faziam isso a vida toda, repintando a realidade até se encaixar na história que queriam contar. Eu não ia jogar esse jogo. Então esperei. Deixei as ligações caírem na caixa postal. Ignorei as mensagens. Observei as chamadas não atendidas se acumularem. E depois de alguns dias, algo mudou. As mensagens dos parentes deixaram de perguntar se eu estava bem e passaram a ter outro tom. Mais cético, mais curioso. Algo estava mudando, e eu desconfiava do motivo. Meus pais não estavam perdendo apenas o controle que tinham sobre mim. Estavam perdendo o controle sobre a casa. A casa que roubaram de mim. Tudo começou com uma mensagem da minha tia. Emily, querida, ouvi dizer que a casa de hóspedes está inabitável, que o mofo está se espalhando. O que está acontecendo? Fiquei olhando para o texto, o coração acalmando. Isso não era algo que meus pais tivessem mencionado no voicemail. Eles reclamaram do encanamento e da parte elétrica, mas não do mofo. E se estava se espalhando, não era um problema pequeno. Era grave. Apareceu uma segunda mensagem, desta vez de um primo. Ei, pergunta aleatória. Seus pais realmente não têm dinheiro para consertar a casa de hóspedes? Ouvi dizer que o noivo da Lisa está puto porque eles queriam se mudar já. Engoli em seco. Tive a sensação de que meus pais estavam encrencados. Eles sempre acharam que eu voltaria para consertar tudo, que eu me sentiria culpada ou desesperada para ser aceita de novo, e que eu faria o que eles quisessem. Mas eu não fiz. Agora estavam presos com uma casa inabitável, desmoronando mais rápido do que eles poderiam disfarçar. E o melhor de tudo, eles tinham prometido a casa para Lisa e o noivo, então, pela primeira vez, minha irmã também estava contra eles. Eu sabia que era questão de tempo até ela me ligar, e quando ligou não escondeu a frustração. Emily, que droga tem naquela casa? Ela disparou no momento em que atendi. Eu quase ri. Por que você está perguntando para mim? Falei calma. Porque ela bufou. Papai disse que você cuidou de tudo. Que você lidou com os empreiteiros que garantiu que tudo ficasse certo. Eu cuidei, interrompi. Até o papai resolver economizar e contratar o cara dele para terminar o serviço. Talvez você devesse perguntar a ele. Silêncio. Depois, num tom mais hesitante, ele disse que a culpa é sua por não ter entregue a papelada final. Agora a prefeitura não aprova a ocupação. Pisquei. Então comecei a rir, porque percebi que meus pais tinham se sabotado sozinhos. Eles sempre presumiram que eu moraria ali, então eu mesma cuidaria das inspeções da prefeitura, da documentação final. Mas no segundo em que me expulsaram também a única pessoa que sabia o que fazer para legalizar tudo. E agora a prefeitura não deixava ninguém se mudar para lá. Isso não é problema meu, Lisa, eu disse, mantendo a voz calma. Ela deu uma risada seca, sem humor. Você acha que é muito esperta, né? Não respondi sinceramente. Acho que você e o papai deveriam ter pensado melhor antes de roubar minha casa. Meu Deus, Emily, para de drama, ela retrucou. Você nem estava pagando aluguel, Lisa. Fui eu que paguei a casa toda. Silêncio. Um silêncio longo e doloroso. Eu quase conseguia ouvir os pensamentos passando pela cabeça dela, a ficha caindo. Ela sabia que eu estava certa. Sabia que se fosse o contrário, se ela tivesse construído algo com o próprio dinheiro e fosse tomada de repente, ela teria surtado. Mas não podia admitir isso. Então fez o que sempre faz. Descontou em mim. Bom, a mamãe e o papai estão falando para todo mundo que você os abandonou, ela disse friamente. E que você deixou tudo bagunçado. É bom saber que tem gente comentando. Eu não reagi. Ela estava tentando me assustar, querendo que eu me sentisse culpada e voltasse para consertar a bagunça. Então deixa falarem, respondi. Lisa soltou um suspiro irritado. Deus, como você é egoísta. Tchau, Lisa. E desliguei. Fiquei olhando para o celular, sentindo algo estranho, porque eu sabia o que viria a seguir.
Quanto mais meus pais mentissem, mais as pessoas fariam perguntas, e eles não iam gostar das respostas. Eles passaram anos me descrevendo como a responsável, a que cuidava das coisas, a que ajudava a família, a que mantinha tudo funcionando. Agora, de repente, tentavam me pintar como vilã, e as pessoas iam notar as contradições. Eu não ia discutir, não ia me justificar, não precisava, porque a verdade sempre aparece. E pela primeira vez eu não era que tinha algo a perder. Não ouvi mais nada da Lisa depois dessa ligação, pelo menos por uns dias, mas isso não significava que tudo tivesse se acalmado. Na verdade, significava que estava piorando. Meus pais e minha irmã não eram do tipo que aceitava consequências em silêncio. Se Lisa tinha sumido, era porque estava agindo nos bastidores, tentando resolver o problema sem admitir que fez besteira. Eu não ia dar a eles o gostinho de procurar primeiro. E então, como eu esperava, as ligações recomeçaram. Primeiro, de um tio distante com quem quase não falava. Depois, de um primo mais velho que morava em outro estado. Por fim, da minha avó. Foi aí que percebi que o assunto tinha chegado a um ponto crítico, porque meus pais jamais queriam envolver minha avó. Ela não tomava partido sem analisar os fatos. Era perspicaz, prática e não caía em chantagens emocionais. Ela estava me ligando. Significava que tinha ouvido toda a história, ou pelo menos a versão deles. Atendi. Emily, querida, começou a voz calorosa, porém firme. Acabei de ter uma conversa muito interessante com a sua mãe. Sorri sozinha. Deixe-me adivinhar, eu disse. Ela falou que eu os abandonei e deixei tudo pela metade? Algo do tipo, minha avó respondeu. Dava para sentir o ceticismo na voz dela. Mas conheço você há muito tempo, e isso não me parece certo. Soltei o ar devagar. O que ela disse exatamente? Que você foi embora por causa de um mal-entendido bobo, largou a casa de hóspedes inacabada. E agora sua pobre irmã e o noivo estão sem ter para onde ir. E claro, que ela e seu pai estão de coração partido porque você virou as costas para a família. Dei uma risada curta. Ela mencionou que eu paguei a construção inteira? Houve uma pausa, então ela disse, num tom seco. Não, acho que ela não tocou nesse assunto. Claro que não. Então, o que realmente aconteceu? Minha avó perguntou, e pela primeira vez contei toda a verdade a alguém. Contei como meus pais me incentivaram a construir a casa de hóspedes, prometendo que seria minha. Como usei minhas economias, passei meses administrando a obra, escolhendo os materiais, cuidando de cada detalhe. E no instante em que tudo ficou pronto, eles deram a casa para a Lisa. Minha avó não me interrompeu uma única vez. Apenas ouviu. Quando terminei, ela soltou um suspiro lento e controlado. Isso foi muito baixo, ela finalmente disse. Pois é, murmurei. E imagino, continuou ela, que eles esperavam que você voltasse correndo no momento em que algo desse errado. Isso mesmo. Houve uma pausa. Então ela disse algo que eu não esperava. Você deveria vir ao jantar de domingo. Fiquei surpresa. O quê? Vai todo mundo estar lá, ela respondeu com um toque de diversão na voz. Acho que é hora de você contar sua versão dos fatos. Hesitei. Não que eu tivesse medo dos meus pais. Eu não tinha mais interesse em implorar pela aprovação deles. Mas confrontá-los diante de toda a família? Era outro nível de exposição. Vovó, não sei se quero fazer isso. Não estou dizendo para você criar confusão, ela interrompeu. Estou dizendo para deixá-los cavar a própria cova. Pensei sobre isso. Então, devagar, sorri. Certo, respondi. Eu vou. Domingo chegou e cheguei 10 minutos atrasada de propósito. Assim que entrei, senti o clima mudar. As pessoas tinham ouvido coisas. Alguns me olhavam curiosos. Outros pareciam desconfortáveis. E então havia aqueles como minha tia e alguns primos, que me cumprimentaram com olhares rápidos, indicando que já sabiam o que estava acontecendo. Lisa estava sentada ao lado dos meus pais, os braços cruzados. Ela nem me encarou. Minha mãe forçou um sorriso. Ah, Emily, você realmente veio. Pois é, eu disse simplesmente me sentando. Não acrescentei, estão surpresos, mas o tom deixava isso claro. O jantar começou de forma esquisita. Conversa fiada forçada, uma tensão quase palpável. E então, quando estávamos terminando, minha avó, que Deus a abençoe, pousou o copo na mesa e perguntou. Então, Lisa, como está indo a casa nova? Silêncio. Lisa travou o maxilar. Ainda estamos lidando com alguns problemas, meu pai respondeu rápido. Ah, disse minha avó, arqueando as sobrancelhas. Que tipo de problemas? Lisa lançou um olhar fulminante para ele, mas meu pai pigarreou. Nada demais. Só uns probleminhas de encanamento e parte elétrica. Pequenos contratempos. Eu quase ri. Pequenos contratempos. Era assim que estavam chamando agora. Minha avó se virou para mim. Emily, querida, não foi você que cuidou de toda a construção da casa? Todos os olhares se voltaram para mim. Levei o copo aos lábios e tomei um gole antes de responder. Sim. Até meu pai decidir contratar um empreiteiro mais barato pelas minhas costas, para economizar. Eu disse a ele que seria um erro, mas dei de ombros. O que eu sei, né? O silêncio que se seguiu foi inacreditável. O rosto da Lisa ficou vermelho. O sorriso forçado da minha mãe se contorceu. Meu pai parecia querer me estrangular,
Mas eles não podiam discutir, porque sabiam que eu estava certa. E todos ao redor da mesa sabiam também. A sussurraria começou. Minha tia cochichou algo para meu primo, que balançou a cabeça e murmurou, inacreditável. E era isso. Aquele foi o momento em que meus pais perderam o controle da narrativa. Porque agora todos sabiam. Não importa quantas desculpas inventassem ou distorcessem a história, o estrago estava feito. Saí do jantar me sentindo mais leve do que há meses. Não gritei, não briguei. Só deixei a verdade falar por si. E isso bastou. Meus pais não me ligaram depois disso. Nem Lisa. O dano estava feito, e pela primeira vez na minha vida não foi eu quem perdeu.